Bem, irmãos, boa noite. Estamos iniciando o culto desta noite. Nós queremos agradecer a Deus por este momento, pelos irmãos que já vieram, pelos que estão vindo. Que Deus esteja abençoando cada irmão nesta noite e abençoando o culto para que seja esse tempo aqui seja de edificação através dos louvores e também a palavra de Deus que vai ser lida e ministrada nesta noite. Vamos orar. Nosso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e fiel para conosco. Te agradecemos, Pai, porque Tu nos criaste, nos colocaste neste mundo, em meio a bilhões de pessoas. O Senhor se volta para cada um individualmente. E o Senhor tem interesse de abençoar e de conduzir cada pessoa pelo caminho da Tua vontade. Abençoe este culto, Pai, que nós estejamos aqui abertos para recebermos a Tua palavra e dispostos, ó Deus, a prestar um culto que venha honrar o Teu santo nome. Amém. Abençoa, Pai, os irmãos que estão doentes em casa, em suas casas. Também oramos por aqueles que estão sendo vítimas do desânimo, que o Senhor desperte os seus corações. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe o nosso país, abençoe os missionários dos campos, os pastores e Tuas igrejas reunidas nesta noite em muitos lugares do mundo para, ó Deus, explanar a Tua palavra. Amém. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 245. Não, desculpa, 198. Né? Vamos louvar ao nosso Deus.
Deus, vamos participar da leitura da Palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, de 10 a 18. 2 Crônicas 7, de 10 a 18. Vamos juntos fazer esta leitura a uma só voz. Leiamos. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei no trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém. Vamos repetir o verso 14, irmão. Todos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amém. Que leitura linda, né? Palavras de salvação, de edificação para as nossas vidas. Vamos orar, mas antes da oração, desta oração nós queremos primeiramente agradecer a Deus aqui pela presença da irmã Nilda, do irmão Natanael. Ambos passaram por cirurgias, né? E graças a Deus foram bem sucedidos. Nós oramos por eles, temos orado pela completa restauração. Também a irmã Denise com as crianças, temos orado por ela, pela responsabilidade que ela tem com essas duas filhas, sobrinhas filhas adotivas, né? Que Deus esteja dando saúde, paciência, sabedoria à irmã Denise na criação dessas princesinhas, para que Deus colocou sob os cuidados dela. Continuaremos orando também pelo irmão Luiz e a irmã Noêmia, que uns dias atrás liguei para ela. Ele está em tratamento, né, de câncer também. Não sabemos assim o progresso,
em que pé anda, o estado de saúde dele, mas nós continuaremos orando por ele e pela irmã Noemi, também pela irmã Nadir, a nossa irmã Eva, que esteve lá hoje, americana, não sabe se ela está reconhecendo as pessoas ao seu redor, ela está sedada, não é? E vamos continuar orando pela saúde da nossa querida irmã Nadir, também pela irmã Marcélia, que teve problema, está com problema de infecção renal no rim direito. Nós falamos com ela pelo telefone, oramos com ela e falamos com ela que nós iríamos pedir na igreja, e os irmãos estão também orando por ela. Pela manhã também nós lembramos da irmã, da nossa irmã Mona Lisa, irmão Daniel, que estão passando por um problema de família no momento, e nós então oramos por eles, estamos em oração, toda a igreja, para que Deus esteja abrindo as portas e dando uma solução para o problema que eles estão enfrentando nesse momento. O que mais? Quem mais? A irmã Cleusa, que foi acidentada uns dias atrás, né, ainda está sentindo o impacto desse desastre de carro, mas graças a Deus a sua vida e do filho que estava dirigindo, não sei se era filho, foram poupados, né? Ela vai fazer um transplante de fígado. Vai fazer transplante de fígado. Então vamos orar pela irmã Cleusa. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e as orações que hoje está no projeto. Na delegacia foi uma adesão excepcional. Amém. Foi bênção. Amém. Bênção. Resposta de oração, das orações. Eu quero agradecer a esse Deus maravilhoso e as orações dos irmãos. E continue orando por esse projeto. Graças a Deus. Irmão Milton está melhor. O pai da irmã Marcelene está melhorando. Graças a Deus. Vamos continuar orando. Mais algum pedido? Irmão Antônio Claré, né, está bem deprimido, desanimado. Vamos continuar orando por ele. Pedir ao irmão Maciel para vir aqui à frente e apresentar a Deus motivo de gratidão e também os pedidos de oração. Colocar o nome da graça de Deus. Olha, meu Deus, Deus é Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém, Senhor. Ó Pai, continua à frente dessa igreja, desse projeto, da irmã Sônia também. Que o Senhor continue abençoando ela, Pai, nessa missão, Senhor. E ali pessoas, que almas venham ser alcançadas. Amém, Senhor. Nossa Deus, nós te pedimos em especial todos os idosos da igreja, para aqueles que estão enfermos, ó Pai. Tu és o médico do médico, o Senhor que é o operar nessas vidas, ó Pai. Amém, Senhor. Que tua vontade seja feita. Mais uma vez a gente peça por esse mundo. Amém. Venha falar conosco através da sua palavra. Amém. Que nós possamos sair daqui edificados, Seu Pai, renovados espiritualmente. Senhor. Amém. Mas que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda, irmãos. Se nós estamos aqui por causa de quê? Da fidelidade de Deus. Né? Estamos aqui por causa da fidelidade de Deus. Por isso vamos cantar: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder a teus filhos darás.
dar agora a oportunidade para os irmãos podem sentar, que trouxeram as contribuições, dízimos e ofertas, se quiserem agora aproveitar o momento, vir à frente para depositarem, aproveitem esse momento. Nós agora vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos, além do céu azul e a minha alma está cheia de paz. Eu creio que são conhecidos os irmãos, esses 2 corinhos, 2 cânticos, e vamos agora relembrar esses cânticos que há algum tempo nós não cantamos, além do céu azul e a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. A sua alma está cheia de paz, ou você tem estado angustiado, aflito, preocupado com certos problemas? Tem o lugar certo de onde nós podemos e devemos colocar os nossos problemas. É aos pés de Cristo, né? É o melhor lugar que nós temos para depositarmos os nossos problemas. Vamos cantar. A minha
Podem sentar, irmãos. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, com saúde primeiramente, a Deus porque Deus me libertou da agilidade, e graças a Deus por estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder todo domingo estar aqui, louvando o nome do Senhor. Eu queria tentar com minha mulher, eu queria chegar na igreja no domingo, o pastor falou assim, olha meu filho, hoje não vai dar para você cantar, você tem que dar oportunidade para o outro irmão, para o outro irmão. Mas está doido para mim ouvir isso. Eu cheguei a ouvir isso daqui, você não lembra isso daí. E não podia louvar porque tinha bastante louvor. Aqui não ia ligar para tanto, ele saiu com essa carinha preta aqui. Né, mano? Que vergonha. Quando bate a tristeza no peito, os meus olhos começam a chorar. Quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar. Então paro num canto sozinho e pergunto, meu Deus, o que será? É tão longe o fim do caminho, quem me dá força para caminhar? Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada, o Senhor não me abençoou. Aí então, sinto alguém bem pertinho de mim e me fala baixinho assim: estou aqui, sou Jesus, teu Senhor. Vim para te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego adiantado. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou um Deus que jamais falhará. Estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não chego adiantado. Sempre venho no horário marcado e não deixo você perecer. Amém.
Se eu perguntar aqui, quantos de vocês, irmãos, têm amigos, com certeza todos levantariam as suas mãos, né? Uns mais, outros menos, poucos ou muitos, mas o certo é que todos nós temos amigos. E é bom termos amigos, e é bom fazermos amigos, porque para termos amigos, eles não aparecem do nada. Nós temos que trabalhar, é um processo que leva tempo às vezes, né? Através da convivência, se é numa fábrica onde alguém trabalha, se é numa escola, e às vezes você faz amizades num curto período de tempo. Você faz uma viagem para um determinado lugar, daqui para Campinas ou daqui para o Nordeste. Nesse percurso você consegue fazer amizades, e muitas vezes são amizades duradouras. Algumas amizades, com o tempo, elas esfriam. Eu não digo acabam, mas por causa da distância, de certas circunstâncias, algumas amizades, elas perdem a sua intensidade, não são mais as mesmas, né? Mais as mesmas. Nós que passamos por um seminário, nós fizemos muitos amigos. Aquele período em que nós, de 5 anos, em que nós convivemos com muitas pessoas, e a maioria delas, nós, há quase 50 anos, não os vemos, porque cada um foi para o seu lado, sua direção, para o seu trabalho, para a sua missão. Mas isso não significa que a amizade que foi feita naquele período acabou, simplesmente porque a distância geográfica impediu que nós mantivéssemos aquelas relações de amizade com essas pessoas. É como se a amizade ficasse hibernada, não é? Ficasse ali hibernada pelo fato de não estarmos convivendo presencialmente com esses amigos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 14. Texto bem conhecido, né? João 15, 14. Vós sois meus amigos, disse Jesus, se fazeis o que eu vos mando, que eu vos peço. Uma outra versão diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amizade, irmãos, é companheirismo. É uma definição clássica para amizade. Quando esse companheirismo ele é interrompido e quebrado, a amizade deixa de ser amizade. Eu conheço pessoas que antes eram amigas íntimas e depois ocorreram problemas
desentendimentos, incompatibilidades com essas pessoas, e elas deixaram de ser amigas e se tornaram inimigas. Olha que coisa! Pessoas que conviviam juntas, que se relacionavam, confidenciavam juntas os seus assuntos, os seus problemas, mas ocorreram problemas nessa amizade que de amigos se tornaram inimigos. E Jesus, ele definiu muito bem esse termo, esse vocábulo amigo. Ele diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora, essa amizade de Cristo ou com Cristo, ela tem um diferencial, porque não se trata apenas de uma amizade social, afetiva, mas muito mais espiritual. Por isso que ele fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. No momento em que nós deixamos de obedecer os mandamentos de Cristo, no momento em que nós entramos em conflito e passamos a discordar de Cristo em relação aos seus mandamentos, a partir desse momento não podemos mais contar com a amizade de Cristo. Quando eu era jovem, adolescente, aparecia nas revistas, e tinha uma que ela era a principal, de um personagem chamado Amigo da Onça. Quem já ouviu falar nesse personagem? E quando você pesquisa a Wikipédia, aquela enciclopédia virtual, ela nos diz que o Amigo da Onça foi um personagem criado por Péricles de Andrade Maranhão, e tem até a data quando ele criou esse personagem, 14 de agosto de 1924. Era um personagem satírico, irônico e crítico, o Amigo da Onça. Ele aparece em diversas ocasiões, pelo menos, desmascarando os seus interlocutores ou colocando-os nas mais embaraçosas situações. Mas, em outras palavras, irmãos, amigo da onça não é amigo, é o inimigo, não é? É apenas um termo pejorativo. Então, existe diferença entre as amizades que o crente faz dentro da igreja. Agora nós vamos trazer para a nossa realidade cristã. Existe uma diferença entre as amizades que o crente faz dentro da igreja e as que ele faz fora da igreja. Como assim, pastor? Há uma diferença, sim. As amizades que temos com os descrentes são amizades somente no nível social e afetivo, enquanto que as nossas amizades com outros crentes são caracterizadas pelos vínculos social, afetivo e espiritual. Foi pensando nisso que Salomão escreveu no livro de Provérbios o seguinte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E ele chega também a dizer: é melhor um amigo perto do que um irmão longe. Salomão, o escritor de Provérbios, também fala isso. Ou seja, numa hora de emergência, você não vai ligar para um irmão que está a
2.000 quilômetros de distância, 800 quilômetros. Você recorre a alguém mais próximo, alguém que está do seu lado. Por isso que o termo próximo, ele não significa necessariamente alguém geograficamente mais próximo de você. Qualquer pessoa, até mesmo um estranho, é o meu próximo, segundo o conceito bíblico. Lembra da parábola do bom samaritano? Não é? Passaram vários, finalmente apareceu aquele bom samaritano que não conhecia aquele personagem, que era estranho para ele. No entanto, foi ele que o socorreu. Estava ferido, foi assaltado, e os assaltantes o feriram, e ele estava jogado às margens da estrada, e foi aquele próximo. Então, o meu próximo não é necessariamente aquele que está geograficamente ao meu lado, segundo o conceito bíblico, princípio bíblico. O meu próximo é até um estranho, né? Ele é o meu próximo. Não significa que, pelo fato de pertencerem à mesma igreja, não ocorram problemas nos relacionamentos. Antes do pecado afetar o comportamento humano, o homem vivia em comunhão, em harmonia com Deus e com o seu semelhante. Mas com a vinda do pecado, com a presença do pecado, o comportamento do homem mudou. Adão e Eva passaram a enfrentar problemas a partir da sua casa, de sua família, dentro de sua casa, com os seus próprios filhos. O primogênito passou a odiar, deixou de ser amigo de seu irmão Abel, e isso culminou com o fratricídio, com o assassinato, o primeiro registrado nas páginas da palavra de Deus. De lá para cá, as coisas só tendem a piorar, porque os conflitos saíram do âmbito familiar e se espalharam, atingindo toda a sociedade. A palavra de Deus, irmãos, nos apresenta inúmeros exemplos de conflitos em família. Além de Caim e Abel, nós temos registrados na palavra de Deus Isaque e Jacó, José e seus irmãos, Davi com seu filho Absalão, Moisés com seus irmãos Arão e Miriam, os filhos de Eli dentro da própria casa colocaram o seu pai, como costumamos dizer popularmente, em saia justa, né? Ele, sacerdote, tinha que dar exemplo a partir da sua casa, mas os próprios filhos de Eli passaram a profanar, passaram a abusar. Ah, meu pai é o pastor, meu pai é o sacerdote, então eu tenho todo o direito. Não, não é assim, não é? Então, a casa de Eli foi profanada e ele foi repreendido pelo próprio Deus, e isso culminou na morte de Eli. Ele estava tão amargurado, tão angustiado, quando recebeu a notícia de que os filhos, né, tinham morrido na guerra, já obeso, pesado, né? A Bíblia fala que ele era obeso, né? Devia ter uma boca boa para comer, né? Se alimentar, e ele caiu da cadeira quando recebeu a notícia de que os inimigos tinham invadido, tinham derrotado o povo de Deus, inclusive matado seus filhos. Ele
caiu da cadeira em que estava e morreu. Irmãos, nossos círculos de amizades não estão isentos de conflitos. Por isso, nós temos que usar de prudência e de maturidade para evitarmos que nossas amizades sejam afetadas. Essa mensagem vai ser muito útil para mim e para você, né? Porque não estamos isentos de problemas. Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos que poderão nos ajudar a evitar certos constrangimentos, certos incidentes em nossos relacionamentos. Vamos começar com os filhos de Jó, os amigos, melhor dizendo, com os amigos de Jó. No versículo 11 do capítulo 2 do livro, aparecem os amigos de Jó. E nós não conseguimos imaginar, irmãos, quais foram os pensamentos, as intenções que eles tiveram, que passaram na mente de Jó, quando ele foi surpreendido. Eles não mandaram uma carta, um recado dizendo: podemos chegar aí? Não é? Não, eles apareceram de surpresa, quando tomaram conhecimento que Jó estava num estado crítico, estava doente, e então eles se aproximaram, e quando viram o amigo naquele estado, eles tiveram um sentimento de vergonha e de desprezo até, porque no contexto nós vamos perceber alguns deles incriminando, culpando, responsabilizando a Jó por ele estar passando por aquilo, por ele estar enfrentando aquela provação. Irmãos, os amigos devem, nessas horas, dar apoio, ter palavras de incentivo, de encorajamento, para quem está deprimido, desanimado. Não é chegar com pedras e lançar sobre a pessoa, mas é tentar ajudá-la e levantá-la do seu desânimo, levantá-la do seu marasmo. Que nos fala Isaías 41, 17, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Irmãos, dentre as riquezas que o dinheiro não compra, está incluído o verdadeiro amigo. A Bíblia chama esses três amigos de Jó, chama esses três homens de amigos de Jó. E eu creio que realmente os eram, até porque vieram para consolá-lo. Sabe, ninguém gosta de conviver com alguém que está deprimido, que está triste, né? Você chega numa casa e você encontra alguém deprimido, né, jogado na cama. Você não vai comprar um rojão e soltar lá na porta da casa dele, manifestar alegria, não. Você vai se condoer com aquela pessoa. É o que a palavra de Deus fala: devemos alegrar-nos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Às vezes a nossa tendência é de incriminarmos, é de culparmos a pessoa por estar... Às vezes pode ser o quê? Pode ser relaxamento, né? Falta de zelo, de amor pelas coisas de Deus. Mas a gente não sabe o que levou, o que está levando esta pessoa a esse estado. Nós precisamos então ter a sabedoria de Deus para podermos entender e conhecer de perto cada situação, cada circunstância. Dentre as riquezas que o dinheiro
não pode comprar, está incluído o verdadeiro amigo, o bom amigo. A Bíblia chama esses 3 homens de amigos de Jó, e eu creio que realmente eles eram, até porque vieram para transmitir palavras de conforto, de consolo, né? Eles erraram, alguns deles, falaram que não deviam, né, na fraqueza da carne, mas a intenção deles foi de ajudá-lo. Ninguém gosta de conviver com a pessoa triste, né? De conviver num ambiente deprimido, de depressão, e é por isso mesmo que nós precisamos ter palavras sábias, palavras prudentes, palavras de encorajamento para ajudarmos e mudarmos até o clima do ambiente, quando nós percebemos que esse ambiente está pesado. O Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, ele teve muitas oportunidades de ajudar pessoas que, muitos deles foram amigos, como a família de Lázaro, né? A Lázaro e as irmãs Marta e Maria. A Bíblia não fala nada sobre, tudo indica que eles eram órfãos de pai e mãe, porque a Bíblia não registra em nenhum momento, né, há nada a respeito desse assunto. E agora aquelas 2 irmãs, elas passam pela triste experiência de perder o seu único irmão homem, que era o arrimo da casa. Eu imagino, né? A responsabilidade recaía sobre o homem. E agora essas 2 moças, essas 2 mulheres, também a Bíblia não fala que elas eram casadas, Marta e Maria, né? Deviam ser solteiras, estavam órfãs de pai, mãe e agora do irmão. Jesus então vai a Betânia para ajudar, socorrer e ser um incentivo e uma marca de esperança para aquelas 2 moças que estavam chorando a perda do seu querido irmão. E uma delas fala assim para Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A certeza que elas tinham que Jesus, se estivesse ali, teria sido a solução para que Lázaro fosse curado daquela doença que o levou à morte. Mas Jesus depois deixa claro para elas que até a morte é usada por Ele para a glorificação do nome dEle. Tudo isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Agora, o próprio Jesus teve também os seus momentos de tristeza, momentos de depressão. Jesus teve depressão? Teve. Jesus teve os seus momentos depressivos. Em alguns momentos, ele não pôde contar com a presença e o apoio dos discípulos. Lembra quando ele foi ao Monte Getsêmani para orar? E os 3 discípulos mais próximos dele, ao invés de estarem orando com ele, pegaram no sono, foram acometidos pelo sono. Jesus, angustiado, já antevendo, prevendo momento angustiante da morte, necessitando de um companheirismo, de alguém do seu lado, e pelo menos batesse no seu ombro, e uma mão assim no ombro, irmãos, faz tanto bem, faz tanto bem, quando alguém bate no seu ombro, né? Nem isso Jesus pôde
contar, e ele sofreu sozinho aqueles momentos dramáticos, angustiantes, que antecediam ou que antecederam a sua morte na cruz. E é interessante que a Bíblia não fala que Jesus esteve presente em muitas ocasiões de festas, de festejos. A Bíblia não narra. Fala sobre o casamento em Caná da Galileia, não é? Mas a Bíblia fala que Jesus esteve presente em muitas ocasiões, em féretros, em velórios, né? Curando pessoas sofredoras, sendo chamado para ir na casa de alguém porque alguém estava ardendo em febre, porque alguém estava às portas da morte. Isso a Bíblia fala dezenas de vezes, mas de momentos festivos, a Bíblia só fala desse momento quando Jesus esteve presente no casamento em Caná da Galileia. Às vezes Deus quer nos usar, irmãos, para nós nos fazermos presentes nas vidas de pessoas sofredoras, nas vidas de pessoas que estão chorando. Quando eu estou orando nas madrugadas, eu não falo isso para me gloriar. Eu lembro de todos os irmãos em oração, e eu nunca me esqueço de orar quando eu estou orando nas madrugadas, eu peço para Deus, nesse momento, há mulheres, crianças, idosos que estão sendo violentados, e o sofrimento deles não está chegando ao conhecimento das autoridades, da polícia. Ó Deus, põe as tuas mãos para que essas pessoas indefesas deixem de sofrer, não passem por esse sofrimento. Eu sempre peço a Deus por isso, irmãos. No versículo 11, voltando à experiência de Jó, no capítulo 2, aqueles amigos, alguns deles de fato reconheceram, admitiram, porque conheciam o amigo, né? Conheciam o amigo. Nós podemos ser amigos de desconhecidos? Podemos. As meninas, né? Patrícia, Priscila, eu sempre, é um hábito meu, quando eu passo por alguém, até desconhecido, amigo, desconhecido, papai, mas o senhor não conhece a pessoa e é seu amigo? Não tem problema. Eu preciso ser meu conhecido para ser meu amigo? Não. É o próximo, a questão de ter o ser humano como seu próximo. Se alguém está sofrendo, ou passando por um perigo, por um sofrimento, e você está ali, não vou ajudá-lo porque ele é meu estranho. Não. Eu vou ajudá-lo porque ele é meu amigo, mesmo que eu não o conheça. Eu vou ajudá-lo porque é um mandamento bíblico. Então, irmãos, como é bom ter amigos. E vale aqui um alerta. Se você tem um amigo de verdade, cultive essa amizade. Não deixe que as figurinhas interfiram, prejudiquem essa amizade. Ande a segunda milha se for necessário, para você preservar e conservar esta amizade. Quando você ver o seu amigo triste, procure saber o motivo da sua tristeza. Nunca subestime aquela experiência. Não é nada não. Já vi pessoas agirem dessa, está chorando por bobagem. Não, ninguém chora por bobagem, irmãos. Até uma criança, quando chora, tem um motivo. Pode ser manha, pode ser birra, mas é um motivo que a leva a chorar.
Quando você já deve ter passado pela experiência de estar, não é, naquele estado para baixo. Hoje eu estou para baixo. Já ouviram essa expressão? E às vezes você quer contar com a pessoa, com alguém que venha e bata no seu ombro e procure saber por que você está naquele estado. Isso às vezes é tão duro, é tão difícil. E como me alegra olhar para a palavra de Deus e ver que Deus não age como muitos agem, com indiferença, como aqueles personagens que passaram pelo coitado, caíram na estrada, da parábola do bom samaritano, né? Eram religiosos, eram pessoas ativas em suas funções sacerdotais, mas não estavam dispostos a estender a mão. Estando bem comigo, com a minha família, não quero saber o que esteja acontecendo com você. Não é assim, irmãos. A Bíblia fala que primeiramente nós temos que cuidar, temos que zelar, temos que ajudar aqueles que precisam de nós. No livro de Isaías, capítulo 57, há uma declaração de Deus aqui, muito consoladora, muito abençoadora. Ele fala assim: no alto e santo lugar habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar da vida o espírito dos abatidos. A pessoa que está abatida, ela está emocionalmente morta, né? E para dar vida o coração dos contritos. Isso me faz lembrar das ocasiões em que Jesus esteve presente durante tantas vezes, inúmeras. A Bíblia não descreve, porque não teria espaço para tantas, né? Tantos momentos e ocasiões em que Jesus foi chamado para socorrer pessoas. Por exemplo, o endemoniado de Gedara ou Gadara, quando ele foi chamado para curar a sogra de Pedro e diversos enfermos, leprosos e paralíticos, e assim nós encontramos uma relação interminável de pessoas pelas quais o Senhor Jesus se compadeceu. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que as pessoas vão perdendo a sua sensibilidade pelo sofrimento alheio, cada um por si, como costumavam dizer os antigos, e Deus por todos. Mas não deve ser assim. O crente, o servo de Deus, ele não deve se contextualizar, ele não deve agir como agem os indiferentes desse mundo. Nós precisamos, irmãos, ter um coração misericordioso. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus teve os seus amigos, nós falamos sobre isso, mas ele não pôde contar algumas vezes com eles, e teve um que o traiu, e mesmo esse que o haveria de trair, ele não foi chamado de inimigo. Interessante. Jesus chega para Judas e fala com ele: amigo, olha, com um beijo traz o Filho do Homem. Por que Jesus chamou Judas de amigo e não de inimigo? É verdade que Judas tornou-se inimigo de Cristo, mas Cristo não se
se tornou inimigo de Judas. É diferente, né? Eu posso ter um inimigo que se fez inimigo meu, mas nem por isso eu vou ser inimigo dele. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe, manda bem, de comer. Se tiver sede, dá e te beber. Está vendo, irmãos? Então não é porque alguém se tornou meu inimigo, se fez meu inimigo, que eu vou ser inimigo dele. No meu coração, continuo amando, amai os vossos inimigos, foi isso que Jesus disse, fazei bem aos que vos maltratam, né? Falai bem dos que vos maldizem. Agora, quem são meus amigos? Vamos aqui especificar para nós corrermos um pouco e terminarmos o mais rápido possível. Primeiro, os meus amigos são aqueles que são inimigos do mundo. Eles têm que ser inimigos porque o mundo é meu inimigo. Mas o senhor não disse que... Não, o mundo. Eu estou falando de pessoas, de indivíduos, estou falando do sistema. O sistema do mundo, eu não posso me adequar a ele, eu não posso me concordar com ele, tomar a forma dele, não. O mundo é meu inimigo porque o mundo é um sistema que se levanta contra Deus. Então, o mundo é inimigo de Deus. Também o mundo é meu inimigo. Olha o que fala Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem se constitui inimigo de meu Pai, evidentemente torna-se meu inimigo também. Mas quem é amigo de meu Pai é também o meu amigo. E Paulo reitera, dizendo, 2 Timóteo 3,4, traidores, atrevidos, enfatuados, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Em segundo lugar, irmãos, os meus amigos são os que amam a Cristo. Amar a Cristo é mais do que ser salvo. A salvação é uma realidade irreversível, mas assim como acontece no casamento, onde o amor conjugal pode se esfriar, também acontece em relação ao nosso amor por Cristo. Paulo declara em Romanos 8 que ninguém pode nos separar do amor de Cristo, mas no mundo muitas coisas podem esfriar o nosso amor por Cristo. Os crentes de Éfeso foram repreendidos por Cristo através dessa carta, Apocalipse 2,4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, os que são de Cristo, os que amam a Cristo, também são meus amigos. Terceiro, são sinceros e leais a Cristo. Sinceridade no que fala, no que faz e no que sente. Lealdade no que propõe a fazer. Não é traidor, infiel, desleal. No Cântico de Moisés, ele menciona aqueles que foram infiéis a Deus, que abandonaram, que viraram as costas para Deus, Deuteronômio 32, 18 a 20. E aí termina o escritor dizendo, esconderei deles o meu rosto, Deus falando para o povo, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Em quarto lugar, quem são meus amigos? São os que amam a verdade e falam a verdade. Eu não posso concordar com quem usa a mentira e a falsidade como elementos para proveito próprio. Provérbios 8, de 6 a 8, está escrito, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Em quinto lugar e último lugar, meus amigos são aqueles que não são amigos por interesse, ou se compactuam para prejudicar os outros, aqueles que demonstram uma fria e hipócrita alegria. Lembram de Herodes e de Pilatos? Que falsidade! Aqueles homens, olha, eram autoridades,
autoridades de renome, de influência naquela sociedade. E eles eram amigos, antes eram amigos e tiveram uma rixa. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 23, de 8 a 12. Eles se desentenderam, não sei por que a Bíblia não nos fala qual o motivo deles se tornarem inimigos. Antes eram amigos e se tornaram inimigos. Mas quando chegou o momento do julgamento de Cristo, Herodes e Pilatos se reconciliaram só para condenar a Jesus. Olha que maldade, dessas autoridades. Eles se reconciliaram a partir daquele dia, eles passaram a andar juntos novamente, só para poderem condenar o Filho de Deus. Não devemos agir dessa maneira, irmãos. É bom ter amigos, mas sempre tem alguém com quem você abre o seu coração. Jesus andava com 12 homens e amava a todos, mas havia um com quem ele abriu o coração. Quem? João. No Evangelho, nós não temos aqui o texto. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que dentre vós um me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, e esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, ele era um amigo confidencial. Olha, pergunta para Jesus a quem ele está se referindo. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Olha, irmão, Jesus teve 12 discípulos, mas tinha um com quem ele se abria mais. E aquele discípulo tinha liberdade de reclinar o seu ombro, a sua cabeça no ombro de Jesus Cristo. É fácil fazer amigos? É fácil. Basta nós queremos, não é? Basta nós queremos, mas também é muito fácil, irmãos, criarmos situações, ou as pessoas criarem situações para desfazerem as amizades. Sabe o que nós temos que fazer? É pagar o preço que for preciso para mantermos estas amizades. Se você se lembra de alguém que no passado você era amigo, você se abria com essa pessoa, você tinha liberdade de se abrir com ela, e agora não mais. Procure rever isso aí, quem sabe, não é? Deus quer que você tome a iniciativa, dê o primeiro passo, ande a primeira milha, vá ao encontro dessa pessoa e abra o seu coração. Quem sabe foi ela a causadora do problema que levou a desfazer essa amizade. Não tem problema. A Bíblia fala que nós temos que dar o primeiro passo, mesmo que tenhamos razão, mesmo que não foi você o culpado, a causa do rompimento dessa amizade, mas tome a iniciativa de ir lá, de abrir o seu coração e dizer para essa pessoa: olha, o amor que eu tenho por você é muito maior do que esse problema que interferiu em nossa amizade, que prejudicou a nossa amizade. Quem sabe Deus quer usar você nesta noite para rever essa questão tão importante, porque às vezes a gente pensa tanto em nós mesmos, nas nossas coisas, nossos interesses, que nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude nesta noite, irmãos, a mantermos as nossas amizades e, quem sabe, criarmos outras amizades e crescermos nosso grupo, nosso clube de amigos, e com eles termos momentos agradáveis, momentos
de comunhão. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 79, fala sobre amigo, né? Melhor amigo. Deus nos abençoe, nos ajude, possamos fazer amizades, conservar as amizades que temos e fortalecer os vínculos, né, dessas amizades. Vamos convidar o irmão Pleno aqui à frente para nos despedir com uma palavra de oração. Boa noite. Era no trabalho, eu sei que a gente tinha assim, a oportunidade de trazer a palavra de Deus para o pessoal lá, entrava assim,
perguntando para eles qual foi o primeiro não é bom de Deus da Bíblia. Vocês não sabem qual foi? O primeiro não é bom de Deus. Deus, quando ele criou, os irmãos sabem, eles lá tiveram dificuldade, viu? A maioria, tem dois, três irmãos, assim, a maioria é católico, é o pessoal mais, vive mais no mundo, né? Deus, quando ele criou o mundo, né? Tudo ele achou bom, mas o primeiro não é bom dele quando ele viu um homem sozinho lá no Paraíso. Não é bom que o homem esteja só. Falei, uma agricultora, uma auxiliadora que ele seja idônea, né? Uma companheira que ele seja idônea e que ele seja amiga, né? Essa aqui foi isso que Deus fez no Paraíso, o homem não ficar só. Hoje a mensagem foi sobre amigo, né? Amigo no mundo que nós vivemos é difícil, viu, irmãos? Achar? Muito difícil. A gente pode contar com os irmãos da igreja, mas mesmo assim, amigo é raro, né? Jesus teve 12 discípulos, um traiu e os 11 abandonaram. Ficaram de longe observando. E ele cumpriu sozinho que ele tinha de cumprir. Até Deus, naquele momento, também se afastou, porque ele tinha que cumprir aquele sacrifício de salvar. Mas é o que eu falo, irmãos, amigo mesmo, quando a gente acha, é uma realidade, mas isso encontra. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muitas pessoas, apesar de não conhecer o Evangelho, mas são pessoas boas que estão ali para ajudar. Mas é raro, viu? Aí a gente encontra. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua presença, Senhor, agradecer a Deus pelo dia, pela vida, Senhor, e por estar aqui, ó Pai, na tua casa de oração, Senhor. Suplico, ó Pai, pela mensagem que aqui foi pregada, ó Deus, que está abençoando cada oração que se presente, Senhor, abençoando os irmãos que aqui ouviram a palavra de Deus. E tu, ó Senhor, está sempre colocando o desejo no nosso coração, ó Pai, de te servir, de te louvar e te adorar. Sei que sou falho, sou pecador, Senhor, tenho me afastado muito dos teus caminhos, da tua igreja, tem muitos domingos que eu não venho, ó Pai, mas que possa o Senhor estar me perdoando, Senhor, me abençoando, me dando sempre vontade, ó Pai, de vir à tua igreja, te louvar e te adorar. Eu sei que às vezes a gente se afasta da tua palavra, mas é uma coisa que eu gosto, Senhor, sempre de falar de ti para o povo, ó Pai, para que o povo te conheça e saiba, Senhor, que tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Dá-me a tua paz, a tua bênção, abençoe cada irmão que está aqui presente, cada vez mais tranquilo a cada um, ó Pai. Que tu, Senhor, venha abençoar a nossa nação, Senhor, como um todo, como um geral, Senhor. Estamos em vésperas de eleições, ó Pai. Tu sabes qual vai governar, ó Pai, que tu conheces tudo, tu és onisciente, Senhor. Mas que tu, ó Pai, esteja nos abençoando e nos protegendo. Qualquer que seja o governo, que tu venha sempre estar protegendo o teu povo, ó Pai. Livrando do mal e dos perigos, Senhor. Dá-me a tua paz, a tua bênção, é o que eu suplico e agradeço. Em nome de Jesus, te pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Amém. Mas em mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.